meus queridos, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Identidade Católica. Iniciemos com a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santo Antônio e Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, então, como nós aprendemos já nos nossos encontros anteriores, o homem é capaz de Deus, né? Porque Deus colocou no homem esse desejo natural que todo ser humano tem de buscar o sentido pleno da vida, de buscar a verdade. E com isso o homem pode, por sua própria razão, por sua própria inteligência, encontrar a Deus. No último encontro aprendemos sobre a revelação, né? Que o conhecimento pleno de Deus se dá somente por meio da revelação, por tudo aquilo que Jesus, enquanto Deus e homem, revelou a respeito do Pai e revelou a respeito de si mesmo e do Espírito Santo. E agora, nesse nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre o artigo 2 do capítulo 2, a transmissão da revelação divina. Ou seja, sabemos que existe a revelação divina. Agora, qual é o mecanismo? Qual é o processo? Como que ela é transmitida para as pessoas no tempo e no espaço, ao longo dos anos e pelos lugares afora aí onde a igreja existe e atua? Então vamos ver isso a partir de agora. Página 33, parágrafo 74 do Catecismo. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Isto é, de Jesus Cristo, ou seja, esse conhecimento da verdade ao qual Deus quer que todos cheguem é Jesus. Jesus é a verdade. Ou seja, Ele quer que todos sejam salvos e cheguem a Cristo, encontrem a Cristo em suas vidas. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que desta forma a revelação chegue até os extremos do mundo. Deus dispôs, com sua benignidade, que aquelas coisas que revelara para a salvação de todos os povos permanecessem sempre íntegras e fossem transmitidas a todas as gerações. Dei Verbum, número 7. Ou seja, aqui já dá uma noção para nós. Deus quer que todos se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade, né? E Ele quer que esse conhecimento da verdade, que chegue até os homens, chegue de modo íntegro, correto? E daí a gente se pergunta, né? Como vai chegar essas pessoas? Quem vai pregar? Quem vai ensinar para essas pessoas, né? A verdade que liberta e salva, que é Jesus Cristo, né? E de que forma, o que nós vamos fazer para garantir que exatamente aquilo que Jesus disse há 2000 anos atrás chegue hoje intacto, sem nenhuma perversão de significado ou de sentido, né? Sem nenhuma adulteração do conteúdo? É o que nós vamos ver a partir de agora, né? Número 1, né? Número 1 do artigo 2, a tradição apostólica, né? Primeira modalidade que transmite a revelação divina, a palavra de Deus até os dias de hoje, a tradição apostólica. A segunda, a Sagrada Escritura, a palavra de Deus escrita.
Palavra de Deus escrita, a Bíblia. Palavra de Deus oral, ou seja, palavra de Deus falada, a tradição apostólica da igreja. Né? Ambas são duas modalidades de transmissão de uma única fonte comum. Essa fonte comum que é o depósito da fé, o patrimônio da fé. Tudo aquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram e que está guardado pela tradição da igreja, né? E que está conservado na tradição da igreja e na tradição escrita, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Tá certo? Então vamos lá. Número 75. Cristo Senhor, em quem se consuma toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que o Evangelho, prometido antes pelos profetas, completado por ele e por sua própria boca promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens, como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes os dons divinos. Ou seja, aqui está para nós a definição do que é a tradição apostólica da igreja. Jesus não enviou os apóstolos, né? Mateus 28, versículo 20, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi esse o mandato, a ordem de Jesus, para que os apóstolos assim fizessem? Então, eles saíram pelo mundo pregando, não é? E aquilo que eles pregavam, que foi o que Jesus ensinou a eles, eles ensinaram para os seus sucessores, que foram os primeiros bispos da igreja. E esses bispos para os seus sucessores. E assim por diante, de geração em geração, até chegar aos dias de hoje. Né? Isso que eles ensinaram oralmente e que os bispos foram passando para os seus sucessores, tal como receberam dos apóstolos, a isso nós chamamos tradição oral da igreja, ou tradição apostólica. O conteúdo da fé ensinado por Jesus e pelos apóstolos intacto até hoje. Então, essa é a definição de tradição apostólica. A pregação apostólica. Como que se deu a pregação apostólica? A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas espécies, de forma oral e de forma escrita. De forma oral, pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Por quê? Cristo ensinou tudo para eles, só que nem mesmo eles foram capazes de compreender plenamente. Eles só foram capazes de compreender plenamente tudo aquilo que Jesus ensinou por meio da graça do Espírito Santo, que agia na inteligência deles e abriu a mente deles para entender 100% tudo aquilo que Jesus ensinou. Não é? Tanto que Jesus promete, né? Quando Jesus promete Paráclito, ele diz, né? Eis que vos enviaria o Paráclito e ele vos ensinará todas as coisas. Não é? Então, aqui, a forma oral, ou seja, aquilo que eles aprenderam de Jesus e que o Espírito Santo esclareceu e ampliou, eles pregavam oralmente por onde eles passavam. E assim ensinaram seus sucessores e veio até hoje. Essa é a transmissão oral da pregação dos apóstolos. Mas também existe a pregação dos apóstolos escrita, que está aqui, o Novo Testamento, que nos diz assim, o que é a pregação apostólica por escrito. Como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos, ou seja, os primeiros sucessores dos apóstolos, né, que sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Ou seja, chegou uma altura que os apóstolos viram a necessidade de deixar por escrito o seu testamento espiritual, de tudo aquilo que Jesus disse. E eles fizeram isso ou diretamente, escrevendo diretamente, ou pelos chamados varões apostólicos, ou seja, homens de confiança que lidavam com eles diariamente. Eles ditavam e esses escreviam. Não é? E tudo isso sob a ação do Espírito Santo. O autor, o escritor por excelência da palavra de Deus é o Espírito Santo. O escritor humano é o escritor secundário. Então a gente percebe aqui, né, que a palavra de Deus ela está contida e conservada e preservada até os dias de hoje por meio
dessas duas modalidades do depósito da fé. A tradição escrita, a Bíblia, e a tradição oral dos apóstolos, transmitida até hoje por escritos dos autores eclesiásticos ou mesmo pela transmissão oral, não é? Ou pelas obras de teologia dos padres da igreja, e por aí vai. Aí você me pergunta assim, né? Mas tem um amigo evangélico e tal, que diz que isso é um absurdo, né? Que ou está na Bíblia ou não está e pronto, acabou. Né? Só a Bíblia traz a verdade, mas nenhuma outra fonte traz a verdade. Aí eu convido você a abrir o Evangelho de São João, capítulo 21. Pegue a sua Bíblia aí e abra. São João, capítulo 21. E versículo 25 nos diz o seguinte, veja bem. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Último versículo do Evangelho de São João diz isso. Que nem tudo que Jesus fez e ensinou, nem tudo aquilo que Jesus fez foi escrito na Bíblia. E por quê? Por várias razões. Talvez um dos grandes motivos é porque naquela época os recursos de escrita eram muito escassos e caros. Não era qualquer um que conseguia escrever um livro. Então, por isso mesmo que talvez os recursos escriturísticos tenham sido poucos e não tenha conseguido atender a tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Tá certo? Então, aqui está deixando bem claro. E quando fala que tudo aquilo que Jesus fez, não é apenas as ações, os milagres de Jesus, mas tudo aquilo que ele pregou. Porque tudo aquilo que ele pregou também são ações suas. E o Evangelho de João, para quem é entendido, sabe que o Evangelho de João não é como os outros três. Os outros três quiseram fazer uma sinopse, um resumo da história de Jesus, da vida de Jesus. O Evangelho de João não. O Evangelho de João é um evangelho mais teológico. Está preocupado mais com a doutrina, com o conteúdo da teologia, da teologia dos ensinamentos de Jesus. Então, ou seja, isso deixa bem claro para nós. Nem tudo está na Sagrada Escritura. Porém, nós vamos ver à frente que a Bíblia não contradiz a tradição apostólica e vice-versa. Tá certo? Então, vamos lá. Continuando. Agora, no número 77. Como a pregação apostólica, a pregação dos apóstolos, ela permanece fiel até hoje. Vamos ver aqui, do 77 ao 79. Para que o Evangelho sempre conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica que é expressa de modo especial nos livros inspirados devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. 78. Essa transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é e tudo o que crê. Ou seja, o que está mostrando aqui para nós? Tudo aquilo que é a tradição oral dos apóstolos chega até hoje, até nós, por meio da pregação dos sucessores dos apóstolos. Quem são os sucessores dos apóstolos? O clero da igreja, os bispos, os padres e os diáconos. Mas de modo especial os bispos. Por quê? Porque os bispos são os sucessores imediatos dos apóstolos. Eles é que são os pastores por excelência do povo de Deus. Eles é que são os
os guardiões fiéis do depósito da fé. É a eles que se recorre na hora de alguma definição de dogma, de fé e de moral. Porque eles são os sucessores diretos. Os padres e os diáconos são auxiliares do bispo, enquanto sucessor direto dos apóstolos. É aquilo que a gente aprende na catequese, né? Os bispos do mundo inteiro, espalhados pelo mundo todo, todos eles sucederam a um dos 12 apóstolos. Porém, o Papa é sucessor direto de Pedro. Que assim como Pedro foi o primus inter pares, ou seja, assim como Pedro foi o primeiro entre os iguais, ele era o líder dos 12, não é? Da mesma forma, o Papa, enquanto chefe da Igreja Universal, né, é o primeiro entre os iguais. Ele é o bispo de Roma, mas é ele que primeiramente responde pela Igreja enquanto líder da Igreja, chefe máximo da Igreja, né? Então, ou seja, tudo o que os apóstolos pregaram chega até nós hoje por meio da sucessão apostólica. E como a sucessão apostólica dá? Por meio da sagrada ordenação. No dia que o bispo ele é ordenado, ele é sagrado por outros 3 bispos, ali é transmitido para ele, né, no dia que ele se torna bispo, ali é transmitido para ele a sucessão apostólica. Sucessão apostólica que compreende o poder dele de santificar por meio dos sacramentos, o poder dele de governar por meio do seu poder de pastor, de conduzir a igreja, já que ele é o líder espiritual e ele é o administrador da diocese, e o poder dele também de ensinar, que é conferido neste dia. Ele tem a autoridade de, junto com os outros bispos, unidos ao Papa, é o chamado Colégio Universal dos Bispos, ou seja, esse colégio que reúne todos os bispos do mundo inteiro unidos ao Papa. O Colégio Universal dos Bispos é responsável pela definição dos dogmas da Igreja. Ou o Papa sozinho tem essa prerrogativa também. O Colégio Universal somente com a presença do Papa junto pode definir alguma coisa sobre fé e moral. Então assim é transmitida a sucessão apostólica, né? Um que ordenou o outro, que ordenou o outro, que ordenou o outro, até hoje. Assim é transmitido, né? A sucessão apostólica. E, para quem tem alguma dúvida sobre isso, de que os apóstolos conferiram aos bispos o poder de santificar e de ensinar e de governar, leiam a carta de São Paulo a Tito. Se eu não estou enganado, eu acho que é no último capítulo. Se não é, mas é na carta de Tito, mas eu acho que é no último capítulo da carta de Tito, que ele faz ali, escreve ali sobre as virtudes que o bispo tem que ter. Leiam lá, vale a pena, é muito bonito. Continuando, a relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Uma fonte comum, 2 modalidades de transmissão. Elas, parágrafo 80 do Catecismo, elas estão entre si estreitamente unidas e comunicantes, pois, promanando, ou seja, originando-se ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Ou seja, o que está dizendo aqui? Sagrada tradição e Sagrada Escritura formam juntas uma única fonte que transmite o depósito da fé, né? Que conserva o depósito da fé, né? Formam uma única fonte comum. Uma sem a outra é como se fosse um pássaro sem uma das 2 asas. Uma completa a outra e uma nunca contradiz a outra. Tá certo? 81 a 82. 2 modalidades distintas de transmissão. Ou seja, as 2 juntas formam uma única fonte comum que conserva o depósito da fé. Mas cada uma das 2 separadamente são modalidades diferentes de transmissão desse depósito da fé. 81. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida sob a moção do Espírito Santo.
Quanto à sagrada tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Daí resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Dei Verbum número 9. Ou seja, o que está dizendo aqui para nós? São duas modalidades de transmissão distintas, de transmissão do depósito da fé. Porém, apesar de a igreja reconhecer que a Sagrada Escritura, ela das duas, ela é a modalidade número 1, a modalidade mais importante, em nada isso diminui a tradição oral da igreja. A gente querer transmitir a fé somente pela Sagrada Escritura seria como que se fosse, como eu já disse, um pássaro sem uma de suas asas. Por isso mesmo que ambas devem ser tratadas com a mesma dignidade, reverência e respeito. E a mesma importância. Tá certo? E aí, fica então esse questionamento para nós. Como que se deu a formação tanto de uma como da outra? A constituição tanto da tradição oral como da tradição escrita. Aí a gente recorda o Antigo Testamento. Vejam bem, como que o Antigo Testamento foi escrito? Primeiramente, existiam vários santuários em Israel. Depois, com o passar do tempo, foram destruídos, só sobreviveu o de Jerusalém. Mas no começo existiam vários santuários em Israel. Cada um tinha suas tradições orais. Diariamente, os sacerdotes estavam ali no templo e contavam as histórias do povo de Deus. As histórias da relação entre o povo e Deus. Então, por exemplo, no santuário de Silo, contava-se ali a tradição sobre a história de José do Egito. No santuário de Siquém, contava-se a tradição sobre Abraão e os patriarcas. No santuário de Jericó, contava-se a tradição sobre os relatos da criação do homem e do mundo, ou seja, Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11. Chegou um momento de crise, lá por volta do ano 1000 antes de Cristo em diante, que a chegada da escrita, um momento de crise política, porque Israel estava começando a sofrer as invasões, os sacerdotes do templo e outros escritores, outros escribas, decidiram compilar tudo isso daí, reunir todas essas tradições orais num livro só. E aí, com o tempo, foram escrevendo essas várias tradições, fazendo correções com o passar dos anos, até a gente chegar ao Antigo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento ele começou como? Por meio de tradições orais, que depois foram transcritas em palavras escritas. A mesma coisa no Novo Testamento. Como é que foi? Ali nos primeiros anos dos apóstolos, os primeiros anos da pregação apostólica, já tinham os livros do Novo Testamento escritos? Não. Eles só foram começar a escrever os livros no fim da vida de cada um deles, para deixar de herança espiritual para as igrejas. E assim ficou. E aí como que acontecia? Porque também tinham vários outros livros chamados apócrifos, que eram livros falsificados, não tinham ali, não eram inspirados pelo Espírito Santo nem escritos pelos apóstolos, apesar de serem atribuídos a algum dos apóstolos, Então como que acontecia? Nas diversas igrejas espalhadas pelo mundo, alguém chegava ali com algum livro. Aí falava assim: seu bispo, olha só, chegou esse livro aqui para mim, está dizendo que é Evangelho segundo Filipe. Evangelho segundo Filipe? Ué,
estranho, nunca ouvi falar nesse evangelho não. Tá, leia aí para mim. Aí a pessoa começava a ler. E aconteceu que Jesus, na véspera da sua paixão, depois da ceia, deitou-se e teve relações sexuais com Maria Madalena. E aí o bispo ouvia aquilo e dizia assim, não, esse evangelho aí não é evangelho de Jesus Cristo não. Isso daí tem mentira aí no meio. Depois chegava um outro dizendo assim, olha, eu estou aqui trazendo aqui o Evangelho segundo João. Evangelho segundo João? Fala aí para mim, para eu ouvir. Aí ele vai lá e lê e o bispo ouve. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Aí o bispo dizia, esse daí está de acordo com aquilo que eu aprendi com os apóstolos. Esse evangelho aí é verdadeiro. Está de acordo com aquilo que o meu bispo anterior a mim aprendeu com os apóstolos e me ensinou. E aí falava assim, pode colocar aí para ser lido nas liturgias, nas missas. E assim que foi sendo formado o Novo Testamento. Depois tivemos o Concílio de Cartago, em 395, onde Santo Agostinho apresentou ali a lista dos livros inspirados do Novo Testamento, e ali foram reconhecidos os livros do Novo Testamento e os outros considerados apócrifos. Tá certo? Foi assim. Ou seja, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, né, a palavra de Deus começou apenas com a tradição oral. A Bíblia veio depois. Não foi a Bíblia que escreveu a igreja, que definiu a igreja. Foi a igreja que definiu quais livros eram inspirados ou não para colocar na Bíblia. Tá certo, gente? Então agora vamos para a nossa última parte. Vamos para a nossa última parte aqui, que nos diz sobre a interpretação do depósito da fé. Então, segundo o número 84, o depósito da fé é este patrimônio sagrado, este patrimônio da fé, de tudo aquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram. Este depósito da fé, ele é confiado a quem? A toda a igreja na sua totalidade, compreendendo aqui todos os bispos, o clero do mundo inteiro e os fiéis do mundo inteiro. É a igreja que Jesus confiou a conservação e a transmissão e a interpretação do depósito da fé. E aí, número 85. O que o número 85 diz aqui para nós? Do 85 a 87. O ofício de transmitir autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, bispo de Roma. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido. Deste único depósito de fé, o magistério tira o que nos propõe para ser crido como divinamente revelado. E aí para nós aqui a gente tem, como afirmação de Jesus, que corrobora para a gente dizer que o magistério da igreja, ou seja, o Papa e os bispos da igreja, a eles foi confiada essa missão de guardar e de ensinar o depósito da fé. A gente tem a palavra aqui de Jesus que confirma isso. Lucas capítulo 10, versículo 16, que diz assim, Jesus diz assim para os seus discípulos, os seus 12, Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Tá certo? Então, ou seja, o que está mostrando aqui para nós? O magistério da igreja é fonte do depósito da fé? Não. Ele não é fonte do depósito da fé. A fonte do depósito da fé é uma só, que possui duas modalidades de transmissão: Sagrada Tradição, Sagrada Escritura. O magistério não é fonte do depósito da fé. Ele é o guardião. E como guardião, ele tem a missão de quê? De guardar, proteger, conservar. E por ele ser o guardião,
ele é, pela autoridade de Jesus, Lucas 10:16, ele é o responsável oficial de transmitir, de interpretar e transmitir o depósito da fé. Por essa razão que somente o Papa, ou o Papa com os bispos do mundo inteiro, que tem um poder dentro da igreja de definir os dogmas, as verdades da fé. Sempre iluminados pela Bíblia e pela tradição oral dos apóstolos. Tá certo? Agora, mas não são seres humanos? São. Mas aqui entra a nossa fé no poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nunca falha. Ele ilumina a mente dos pastores do povo de Deus. E aí isso nos faz lembrar, por exemplo, de duas fake news muito famosas. Uma que é dita desde a época de João Paulo II, que roda na internet. O Papa deu uma ordem para os seus assessores que ele vai reescrever a Bíblia, que ele vai acrescentar algumas coisas aos livros da Bíblia. Mentira! Ele não tem esse poder, essa autoridade. Se ele um dia fizer isso, ele está louco, está ficando louco. Mas é claro que ele não vai fazer, porque ele é fiel à igreja e a Deus. Uma outra coisa foi quando o Papa Francisco queria escrever Amoris Laetitia, que muitos estavam lá festejando, acreditando que ele iria tirar a autoridade da Sagrada Escritura quando fala sobre a indissolubilidade do casamento, do matrimônio, E depois quebraram a cara que não houve nada disso. Por quê? Porque ele é fiel ao guardião e ele sabe da sua missão. Os dogmas da fé, números 88 a 90. O que os dogmas da fé são, então? Os dogmas da fé são o resultado do trabalho do magistério da igreja, que define aquilo que é verdade de fé e aquilo que não é. E qual a importância dos dogmas da fé na vida de cada cristão? São eles que colocam a luz no caminho para a gente trilhar o caminho de Deus e não se desviar do caminho de Deus pela estrada. São eles que nos iluminam. A moral e a fé não são coisas colocadas para a gente para reprimir a nossa liberdade, mas são caminhos de luz que nos conduzem pelas veredas da libertação e da salvação, certo? Só é católico quem acredita e busca viver, mesmo que não concorde, mas busca viver aquilo que a igreja ensina por meio dos seus dogmas. E a isso a gente chama humildade, que é o que todo cristão deve ter. O senso sobrenatural da fé, além do clero, dos bispos, do Papa, existe o senso comum dos fiéis, o senso sobrenatural da fé, que é o quê? É uma graça especial que a gente recebe do Espírito Santo por meio do batismo e da crisma, que nos dá a capacidade de ler e interpretar a Sagrada Escritura, que nos dá a capacidade de estudar a doutrina da igreja e transmitir a doutrina da igreja para outras pessoas, e também nos dá a capacidade de ter um desconfiômetrozinho na cabeça, de quando a gente percebe alguma coisa de errado que alguém está dizendo ou fazendo, a gente dizer, não, isso daqui não é fé da igreja. Mas é claro, o senso comum dos fiéis, ele só é infalível quando essa percepção ela é generalizada, ela é de todos. Imagina, por exemplo, que aparecesse alguém dizendo que é padre e quisesse fazer uma sessão espírita na hora da missa e dissesse, não, isso daqui é fé da igreja, é fé dos apóstolos. Com certeza todos os fiéis na missa, presentes na missa, iriam logo desconfiar e ver que tem alguma coisa errada, Ou seja, a isso nós chamamos de senso comum dos fiéis, que nos dá a capacidade de conhecer e interpretar a doutrina da fé e também de entender aquilo que não é da nossa fé, aquilo que Jesus não ensinou. Então aqui números 91 e 93. E por último, a igreja reconhece que a todos é possível um crescimento e um aprofundamento na compreensão do depósito da fé. Ou seja,
A compreensão e interpretação da revelação divina, ela se dá ao longo dos anos na igreja, mas ela também, individualmente, a cada fiel é dada essa graça de, a cada dia mais, se aprofundar e conhecer mais da verdade da fé. Isso é obra do Espírito Santo. E isso nos vem por meio de quê? Aqui no número 94. A pesquisa teológica. Os teólogos são responsáveis por isso, por interpretar a palavra de Deus, a revelação divina nos tempos de hoje. Essa compreensão também cresce por meio da vida espiritual, das coisas espirituais que aprendemos, por meio da vida espiritual, o aprofundamento na vida espiritual de cada um. Divina eloquia cum legent crescunt. Palavra em latim que quer dizer as palavras divinas crescem com o leitor. Ou seja, também pela meditação da palavra de Deus, nós nos aprofundamos e crescemos na fé. E pela pregação dos sucessores dos apóstolos, os bispos, que são aqueles primeiros responsáveis por ensinar a doutrina da fé e da moral da igreja para o povo de Deus. Então a gente encerra com o número 95, que eu vou ler aqui. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da igreja estão de tal modo entrelaçados, os três, e unidos, que um não tem consistência sem os outros, e que juntos, cada qual a seu modo, seguindo a sua função, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Ou seja, para conduzir o povo de Deus pelo caminho que leva à salvação, nós precisamos da palavra de Deus escrita, da palavra de Deus transmitida oralmente pela tradição apostólica, que permanece até hoje na igreja, e a gente precisa do magistério da igreja como esse intérprete fiel e oficial da sagrada tradição oral e da tradição escrita, que é a Bíblia, para transmitirem para nós tudo aquilo que é a verdade da fé, sem erros. E isso tudo segundo a moção do Espírito Santo, que é quem santifica a igreja e faz com que a igreja não erre a trilha do caminho para o céu. Amém, meus queridos? Então, uma boa noite, uma boa semana para todos e até semana que vem, se Deus quiser, com mais um programa Identidade Católica. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.